Ele, gaúcho que veio fugido do Rio Grande do Sul, assim como eu, pós-graduado em Fisiologia do Exercício e pós-graduado também em Biomecânica e Cinesiologia. Especialista em correção postural, sabe cozinhar, limpa a casa, também atende com consultoria online, né? Cabelo sempre arrumado, agora com o fone, não, sempre na style ali. Treina de verdade, a gente sabe que o Fabiano treina bem. Tem o shape de responsa, porque eu vi lá no feed, lá no Instagram dele. É personal Nuremberg, Fabiano, e talvez em outras academias ali vai falar pra gente. E espero que seja gremista. Com certeza. Não, então fechou todas, acertei, viu? Ela, atleta wellness profissional, manezinha da ilha ou do continente? Diz pra nós aí. Da ilha, né? Manezinha da ilha, boa. Treina desde pequena, né, assim... uns centímetros a menos. Boa, tô acertando até agora, olha aí, ó. Quase foi jogador de futebol profissional ou é só marmelada? Só marmelada. Boa. Junto eles amam viajar, vivem o lifestyle da musculação, não sai da dieta por nada, isso eu acabei de descobrir que é mentira. Então, tenho o prazer de apresentar esse casal top hoje no Guerreiro Podcast, né, no Guerreiro Cast. O Fabiano e a Ana, sejam bem-vindos, casal. Obrigado. Obrigada. Muito obrigado bom. pelo convite, é um prazer estar aqui. Beleza, me diz se eu errei ou acertei alguma coisa do que eu apresentei aí. Acertou quase tudo. Eu discordo um pouquinho De daquela limpar a parte casa. de que limpa a casa, cozinha muito, isso aí eu já não conheço. Pô, o Fabiano me mandou ali a biografia dele errada, então, hein? Puxa vida. Mas então, assim, Fabiano, né? Vamos deixar as mulheres falar primeiro, a atleta falar primeiro. Ana, fala um pouquinho de ti, conta pra galera aí um pouco da tua história, né, como tu está hoje, da onde tu veio, né, falou que é daqui da ilha, né, até antes de tu falar, tem uma colega tua de colégio, de escola, que é minha aluna, e quando eu falei que vocês iam gravar aqui, ela ficou super feliz, deu maior Carol, apoio, né? a Carol, então, conta um pouquinho pra nós aí. Inclusive, eu falei pro Fabiano esses dias que, eu acho que o Diogo dá aula pra Carol Isso. E tudo mais. Mas, olha, eu acho que tu resumiu bem ali, né? Mas também tem a questão de que a Ana, né, antes de ser atleta, sempre gostou de praticar atividade física, né, como tu falasse ali. A treinar, eu treino há mais ou menos 6 anos, que foi perto de quando eu conheci o Fabiano, conheci ele na academia, inclusive. Ah, sim. Eu inseri a musculação nela, tive o prazer. Tu já estava como profissional atendendo? Eu encontrei ela numa sala, ela treinando sozinha e aí eu apresentei praticamente a musculação para ela. Que legal, pô. Na academia tu ia lá pra passar tempo, assim. Não, eu treinava, mas eu não sabia muito bem o que eu estava fazendo, né? Mas eu sempre treinei, sempre gostei de praticar atividade física, fazia até Muay Thai na época também. E, enfim, né? Mas o que poucas pessoas sabem, porque as pessoas conhecem mais a Ana atleta, né? Mas eu também sou formada em Direito, né? Eu tenho pós-graduação em Direito também. Eu faço residência no Ministério Público e estou fazendo uma segunda graduação. Olha aí, voltada na área também? Não mas... Olha aí, ó, viu? A educação física puxando, né? Vai linkando. Sim. Até porque, né? Esse desejo veio na minha última preparação, na verdade, quando eu comecei a participar mais ativamente da minha dieta em preparação. Então, tinha dias em que eu não tinha exatamente aquele alimento ali para comer ou aquela quantidade, aí eu pedia, né, claro, para minha nutri fazer essa substituição, mas eu já vinha com ela pronta antes, e aí depois eu confirmava com ela, sabe? E aí com isso eu tive esse interesse, né, de tipo, como é uma coisa que eu vou levar pra minha vida, eu gosto de treinar, eu gosto de fazer dieta, eu vou aprender isso, entende? Além de que eu vou com certeza ajudar muita gente, né, nessa área que se inspira em mim e que gostaria provavelmente de ter um acompanhamento, por exemplo, com nós dois. Sabe? Sim, com certeza, aí junta a parte, né, do treinamento com a parte nutricional, né? Bom, perfeito. Fabiano, fala um pouquinho de ti então, conta pra gente aí também. Eu sei que ele não veio fugido do Rio Grande do Sul não, veio primeiro que eu, né, e me recebeu muito bem aqui em Floripa, mas fala pra gente, Fabiano, como é que tá a tua trajetória? Eu vim pra cá em 2017, sempre tive um sonho de morar em Florianópolis, como quase todo porto-alegrense, eu acho que tem um sonho de morar em Floripa, né? E
Cara, e eu tinha um objetivo de antes dos 30 anos vir pra cá. Era a minha meta, entendeu? E aí com 29 anos eu acabei vindo sem nada, né? Comecei do zero. Eu já trabalhava como personal em Porto Alegre, já tinha uma carteira de alunos grande e vim pra cá pra ganhar 900 pila por mês. Mas, graças a Deus, foi dando tudo certo ao longo da caminhada e aí estamos. Hoje, com 8 anos já de 8 anos já de Floripa, já tem uma trajetória linda também, né? Dentro da profissão. Graças a Deus foi dando tudo certo. Foi professor de sala aqui por quanto tempo, Fabiano? Comecei como professor de sala para os alunos irem me conhecendo, né? Sim. Então eu trabalhei mais ou menos 1 ano e meio na sala, até conquistar bastante cliente, e depois eu fui saindo. Boa, perfeito, muito bem. E hoje, com a consultoria online, como personal, né, como treinador também, que a gente vai falar depois, né? Hoje eu trabalho de segunda a sexta como personal e presencial, né? E aí na sexta eu saio antes, de tarde eu dou atenção para meus alunos de consultoria online e uso os finais de semana para montar os treinos dos online. Pô, muito bom, perfeito. É a evolução que a gente está tendo hoje, né? Sair um pouco da sala, né? Não bastante, ficar muitas horas ali, até porque é limitado, né? O tempo de atendimento dentro de uma sala. Mas esse aí é o caminho, com certeza. Muito inspirador, com certeza, aí para quem está assistindo a gente, está na profissão, que depois a gente tem umas perguntinhas aí. Sim. Mas assim, como se conheceram, né? Tu deu uma breve ali apresentação e como o fisiculturismo acabou entrando na vida de vocês, principalmente na tua, Ana. Fala aí pra galera. A gente se conheceu na academia mesmo, né? O Fabiano, ele era personal na academia que eu treinava. E aí ele começou a me dar uns treinos, me chamou para fazer um treino. Realmente. Ué, não é verdade? Me chamou para fazer um treino, nós fizemos 1 ou 2 treinos, daí ele me chamou para sair. Viu só? Tinha um interesse por trás. Tinha interesse aí. Não, ele não dá aula de graça sem interesse. Não existe almoço grátis, tá? Exatamente. Mas também tinha um interesse por minha parte, né? Porque senão também não faria. Então a gente se conheceu aí, daí depois não nos desgrudamos mais. Mas, só fazer um parênteses aqui. Eu encontrei ela na academia, que claro, estava solteiro, né? Aí eu tinha um colega que a gente conversava bastante nessa academia, e ela passou assim, falei, porra, cara, quem é essa baixinha? Daí ele assim, é bonitinha, né? Mas ela tem que dar uma emagrecidinha, né? Aí eu falei, cara, embaçadinha. Aí eu falei, cara, mas tem futuro? Vai por mim que ela tem futuro. Tá aí, ó. O futuro é esse troféu. Tá aqui, ó. Tá. Não, e quanto tempo vocês estão juntos, gente? Aí, vai fazer 6 anos. Os 6 anos, 7 que tu veio, 6 que já estão juntos. Pô, legal, muito bom. E fala pra gente, quando vocês perceberam que essa conexão, né, de começar a ser um personal ali, querer ter um relacionamento também, porque vocês eram solteiros na época, se tornou um lado que poderia ser atleta e ainda melhorar o teu lado profissional, até porque se ela estava embaçadinha, tu pensou, pô, vou ajudar ela, vai, né, mudar a autoestima, vou poder ter uma cliente, né, aqui para outras pessoas verem e pegar mais clientes. A Ana com certeza hoje é minha aluna que me dá mais visibilidade, né, pelo histórico dela de competição e, enfim, a trajetória dela de campeã, né, ela me dá muita visibilidade para que eu possa pegar mais clientes, mas o fisiculturismo entrou na nossa vida quando eu plantei uma sementinha na cabeça dela. Eu vi que ela tinha um potencial, claro que na época a gente não pensava que a gente chegar onde a gente chegou, né? Mas eu vi que ela tinha um potencial, inclusive na época eu ficava assim, eu não sei se tu vai ser wellness, não sei se tu vai ser biquíni, mas vamos preparar, vamos aos pouquinhos, no final a gente vê. E aí a gente levei ela num estadual aqui em Santa Catarina, se eu não me engano, você competiu naquele dia. Foi o que eu competi. Claro, né? Não, a gente tem foto junto lá. 2022, o meu primeiro campeonato. Foi o primeiro campeonato que ela assistiu na vida de fisiculturismo, e até então ela não sabia nem o que era fisiculturismo, e aí foi entrando os atletas, eu fui explicando mais ou menos para ela categorias e diferenças, né? Aí ela saiu do campeonato e falou assim, eu quero competir. Vai ser isso que eu vou fazer, porque eu não sei. Ela se empolgou demais, ela se empolgou mais que eu. Assim, olha só. Impressionante.
É verdade. Eu me encantei ali com as atletas, né? Vi que realmente aquilo não estava tão distante, né, da minha realidade, né? A ideia inicial, inclusive, era ser biquíni. Não tinha noção ainda na época pelo tamanho, assim, a gente não sabia. Questão de daí, proporção. Quando a gente foi no campeonato, não, biquíni não tem como, não tem vai como encaixar. chegar. Inclusive, até pouco tempo antes de a gente decidir isso, eu não fazia uma dieta calculada. Eu só comia, claro, quando eu comecei a ter um relacionamento com o Fabiano, eu fui melhorando a minha dieta, porque a minha dieta era bem ruim, eu não comia certo, eu nem sabia o que eu comia, não sabia a diferença entre carboidrato e proteína. Ela comia tudo, cara. Ela comia tudo que imagina, ela comia. E tu, Fabiano, já seguia uma doutrina, assim, do esporte? Já fiz dieta em outros anos, né? Quando eu vim pra Floripa, eu meio que larguei um pouco essa a restrição de dietas, né? Mas, claro, a gente tem noção, a gente tá há anos já na área, né? Então, a noção a gente tem. E aí a Ana, quando eu conheci ela, cara, comia tudo. Ela disse, mas tu vai deixar só esse pouquinho aí? Pô, não vamos botar fora. Ela comia, cara, ela era 3, 4 o prato. Não. E comia bastante doce também. Acho que eu comia doce todos os dias. Chocolate. Sobremesa direto. Era lanche da tarde, era doce, né? Lanche da tarde com café e tal. É verdade. Até porque a rotina que tu tinha, talvez o trabalho que tu tava, todo o que tu vinha fazendo eu não era... faculdade e estagiava, né? Mas não era esse o problema, porque eu realmente não tinha consciência. Um paladar infantil ali, aguçado. Não tinha consciência, na verdade. Eu não tinha consciência alimentar, entendeu? Nunca foi... assim, lá em casa eu comia o que minha mãe fazia, e isso que eu nunca tive uma alimentação tão ruim, na verdade, porque minha mãe sempre fez comida mesmo. Sim. Então eu não gosto muito de comer, tipo, coisas muito artificiais, eu sou mais da comida. Tanto é que, tipo, eu saio de preparação, o que eu mais tenho vontade de comer é um pratão de arroz, feijão e carne. Olha só, não é cair na besteira do rodízio de pizza ali, das coisas, mas... Não é tipo assim, eu não sou de salgadinho, essas coisas assim não me atraem, o que é a questão mesmo da comida, né? E como é que foi a experiência, então? Quanto tempo levou quando tu, né, já veio com o Fabiano, foi treinando, foi mudando o shape? Quanto tempo, assim, foi lá no campeonato, lá de 2022, a partir de agora, então, eu quero? Quanto tempo? Outro ano. No outro ano. Um ano de preparação. No 22, o 23 ela competiu. Eu procurei a Jaine, inclusive pelo Instagram. Sim. Eu fui atrás dela. E aí, vamos começar a preparação e tal. A Jaine era atleta profissional na época, né? Teve visibilidade lá no campeonato também, que foi onde eu também conheci ela. E aí, pra gente começar uma preparação difícil. Nesse caso, o Fabiano só tava como apoiador e como um personal ali que passava o treino. Treinador. Tava como treino, tava ajudando nisso. Sempre foi. O treino sempre foi comigo. Aí, quando ela tomou a decisão que ela ia competir, eu falei assim, então tu vai ter que começar a fazer alimentação com alguém que entenda de competição. Sim, preparação de palco, né? Claro, porque tem a finalização, a gente sabe que não é fácil. Falei assim, tem que pegar alguém que tenha essa experiência, porque, né, a princípio o treinamento eu garanti, agora a preparação ali de finalização nutricional já era ficar mais... E aí foi aquela questão, né? Ele falando, eu acho que tu consegue competir natural. E aí e a Jaine também. Não, eu também acho que tu consegue competir natural. E daí foi indo, entende? Até vamos ver onde a gente chega. Sim. E eu fiquei muito seca, né? A Ana competiu em 23 daí no estadual, né? Estreantes estadual de Santa Catarina. E não tomou nenhum tipo de hormônio, nenhum tipo de ergogênico, nenhum tipo de estimulante. Isso foi questionado para vocês, assim? Com certeza. Quando ganhou, assim, tipo... Com certeza. Não, é questionado até hoje, né? Até hoje ainda é questionado, pedem exame, pedem... Não, isso na rede social... Tem gente que duvida, inclusive. A gente tem que... Na rede social a gente tem que ter uma cabeça boa, porque o que vem de comentário maldoso, assim, é complicado, sabe? As pessoas não fazem e duvidam, né? Com certeza. Isso que é o que mais tem, né? Não é nem só nas redes sociais, né? Porque se a gente pegar no meio da academia, com certeza tem gente lá que não acredita. Com certeza, mas é que daí ali não tem cara pra falar, não chega na nossa frente e fala. Mas na rede social eles têm voz, né? Então, aí tem que ter uma saúde mental boa pra não discutir com o pessoal ali, né? E esse campeonato de 2023 é esse overall aqui? Esse overall aí. Então a gente tem que mostrar ele, né, gente? Deixa eu botar esse aqui pro ladinho e aí coloca ele um pouquinho pra frente aí.
que a gente tem que falar dele. Então, o 2023 tá aqui, né? Está aí, Então, ele veio... sem qualquer tipo né? de estimulante, apenas com diurético na fase de finalização. Sim. Espironolactona, né? Sim, hoje um medicamento aí que muita gente usa depois que Até pra zoa a acne. dieta ali, bebida, Pois né? isso é uma coisa bem comum. Isso, pra pele, né? Uhum. Então, esse aqui veio 2023, um ano de Primeiro preparação. Já vinha treinando bem, só intensificou os treinos lá, melhorou a dieta. Os treinos foram montados para competir daí, né? Mas assim, de preparação mesmo, assim, de mudar a dieta e talvez baixar ali, foram 10 semanas. 10 semanas. De finalização, né? De preparação mesmo. Pra ti, o mais difícil foi mexer na comida mesmo? Ou tu sentiu que o treinamento foi muito mais pesado, assim, 6 vezes, 7 vezes na semana, o cardio? Na minha primeira, eu acho que a pior parte foi a comida, né? Tipo, eu senti muita... O meu rendimento no treino caiu bastante, também na minha primeira preparação. Não sei, mas caiu muita carga, essas coisas, mas a comida foi um aspecto difícil, assim, na minha primeira preparação. Tem Como é que era novidade, né? Tudo foi novo para nós, inclusive para mim, né? Porque eu nunca tinha preparado uma atleta e foi tudo novo, assim, para nós, né? Até a tensão no palco, pré-palco, muito. Em casa também, aguentar o ranço de passar fome ali. Nas últimas semanas é bem complexo, assim, então a gente foi aprendendo juntos, assim, a conviver nessa fase, né? Você não vai contar do episódio do alface? Teve briga de alface? Não, na fase final foi nessa de 23, né? A Ana tava as últimas semanas, ela tava num ranço. E eu olhava pra ela, chegava em casa cansado também, né? Olhava pra ela, tava com aquela cara, falava assim, pai, não vou nem falar nada, já ia pro quarto, assim, eu nem né, dava boa noite, ó, cada um pro seu canto, senão o bicho pegava. Aí... E tu também tendo que seguir uma dieta legal ali, tu não vai zoar na frente dela, eu né? Zoava pra ver Pô, tu é malvado, cara. Sabe o que eu fazia? Eu pegava um ouro branco e esfregava no nariz dela, assim, eu quero ver se tu quer competir mesmo. Caramba, sente esse cheiro aqui, eu quero ver. Parece que quando eu entro em preparação, ele piora a alimentação dele, ele pede mais lanche, ele faz as coisas de propósito, assim, ó, tipo, tu não vai querer comer. Não, mas no finalzinho daí eu fui compreensivo ali. E aí teve um dia que eu cheguei em casa, assim, ela tava numa cara, assim, eu falei, cara, não vou nem falar nada, só dei boa noite, assim, peguei, fui fininho, fui pro banho, e eu vi que ela demorou na cozinha, eu falei assim, mas nem pode comer nada, que ela tá na cozinha, né? Tá furando a dieta. Fui devagarinho pra ver, assim, cara, a bicha tava com uma folha de alface desse tamanho, assim, tocando ketchup em cima e mordendo o alface, colocando ketchup zero e alface. Quem nunca, hein? E eu falei, meu Deus, cara, eu falei, não, deixa quieto. A gente come um pé de alface fácil com ketchup zero, né? De tanta fome que tem, né? É verdade. Foi feia a coisa. Mas, Fabiano, fala um pouquinho mais dessa parte da trajetória, tu como personal, né? Que tu trabalhou aqui em Floripa, lá no Rio Grande do Sul. Tu tem alunos ainda lá no Rio Grande do Sul? Tem alunos de consultoria. Legal, boa. Teve um vínculo ainda. Tem bastante aluno de consultoria por todo o Brasil, inclusive até de fora do Brasil. Legal. Tem alguns alunos, E a trajetória foi bacana, cara, porque às vezes nem eu mesmo acreditava que eu podia chegar nesse estágio que eu cheguei, né? Então a gente começou em sala, ganhando uma miséria ali, só o aluguel já era o dobro do que eu ganhava na sala. E aos pouquinhos a gente foi conquistando, claro, com muito trabalho, a gente foi conquistando a nossa... E fidelizar o aluno de fora, né, através da consultoria, que hoje a gente tem, né, a inteligência artificial, tem os treinos, né, no YouTube, tem treino que a pessoa pega na internet e acha que é para ela, né, é uma batalha diária que a gente tem para fidelizar esse cliente, né, fidelizar esse aluno, e o próprio que a gente atende no dia a dia também, né, porque hoje tem aquele jeito que, o personal bom é aquele que troca treino toda semana, que faz o que o aluno quer, né? Isso, né, a gente vive no dia a dia, eu também, que acha que é isso, né? E aí a gente tem que se impor, explicar, basamento científico também, explicando. O mais importante é tu ter a confiança do aluno, né? Se o aluno não confiar em ti, ele vai ouvir qualquer opinião e vai contra as tuas ideias, né? Então, a minha primeira coisa que eu tento fazer com os meus alunos é ganhar a confiança deles. Seja lá explicando por artigo científico, seja lá... aí tem que ver qual a característica que o aluno tem. Né? Então, mas a ideia principal da consultoria e do aluno presencial é ter a confiança dele.
né? Se ele não tiver confiança em ti, ele vai te largar no primeiro mês. Não, com certeza. E essa questão também de fidelizar ele por mais de um ano ali também, Sim. eu acho que é um dos maiores recompensas que a gente tem, Com certeza, né, cara. dentro do atendimento. Eu tenho aluno presencial aqui em Floripa, desde que eu tô aqui em Floripa, há 7 anos, 6 anos, tem aluno de 5, tem aluno de 6, tem aluno de 7 anos comigo. Consegue diferenciar que já vira uma amizade, Com certeza. né? Mas consegue saber que na hora do treino tem que fazer o que é fazer. proposto, ver o que precisa ali melhorar, né? Sempre buscando Sim. um objetivo. Quando a pessoa tira férias, tem aquele momento de off, Claro. tá tudo certo, depois a gente volta, eu Volta vivo à rotina, isso, é claro. né? Sei como funciona. Mas Ana, fala um pouquinho de como você está hoje, né? Como é que... Eu acho que nem é de hoje ainda, tá? Mas tenta lembrar um pouquinho como é que era a tua divisão de treino, pra galera conhecer como é que foi o treinamento do Mal Wellness, né? Natural, né? Primeiro ano de competição, se vocês lembrarem aí, o que melhorou, mudou no teu treinamento, qual volume que tu deu ênfase, o que pontos que já estavam fortes deixou de lado ou bateu muito em tal ponto. Inicialmente, antes eu treinava 2 vezes inferiores na semana, né? No começo. Eram 2 Terça e vezes. sexta, se eu não me engano. Aí depois eu passei a treinar 3 vezes, mas não era um volume de treino tão grande, era mais tranquilo, assim. E aí, quando a gente alinhou para competir mesmo, aí foi um volume de treino bem maior, com exercícios específicos, porque às vezes antes eu trocava alguns exercícios, sabe? Não tinha essa questão de ser tão regrado o treinamento, né? Tipo, tenho que fazer tem uma que elevação pélvica aqui pesada, com Isso. carga crescente, e eu tenho que fazer porque eu tenho que fazer. E, tipo, tem que ser nessa ordem, entendeu? Não dá pra ficar mudando, sabe? Tipo, às vezes eu estou a fim de fazer mais uma coisa como era antes, né? Não, hoje em dia eu faço o treino que eu tenho que fazer, não o treino Antes que ela eu ficava me mandando gostaria de mensagem fazer. assim, posso trocar esse por esse? Aí, porra, tá, pode, né? Não era uma coisa séria, né? Sim. Posso trocar? Pode. Agora Não. tem que fazer. Vai fazer o quê, né? Eu sempre treinei bem, né? Eu acho, assim, eu sempre treinei Foi disciplinada nessa questão de fazer ali. A Ana é focadíssima, cara. até Ela é a focadíssima. falha, assim, tipo, quando eu estou treinando, né? Tem gente que tá treinando, mas tá com a cabeça longe. Eu não, a academia e a atividade física em si, né? Sempre foi uma coisa que eu sempre gostei, né? Sempre me concentrei. E aí começou a fazer muito mais sentido quando eu comecei a entender o treino. Entende? Quando o Fabiano começou a me explicar como você faz as coisas, entendeu? O porquê que você faz aquele exercício, né? Qual agrupamento muscular você está trabalhando? No que você tem que prestar atenção? Então eu foco muito no meu treino. Tanto é que quando ele me treina, a gente não conversa quase. Porque eu não consigo ficar conversando. Nem nos intervalos eu quero conversar, às vezes. E muitas vezes tu acaba treinando sozinha. Sim, né? hoje em Porque dia... o Fabiano tá atendendo ali, não consegue dar hoje em um dia, suporte, mas consegue fazer isso ali. eu treino sozinha, mas também eu mando vídeo pra ele. Quase sempre, olha que assim, eu sei treinar bem, é difícil ter uma correção pra fazer, mas mesmo assim eu sempre fico nessa coisa assim, será que tá certo mesmo, né? O que dá tem pra alguma melhorar? coisa pra melhorar, né? Isso é até legal, né? Dar uma dica pra galera que, né, tá fazendo aí, tem o seu treinador, tem a gente ali com a consultoria online, a gente pede os vídeos e a galera às vezes negligencia, não manda. Bastante. Então sabe a importância de mesmo quem já tá treinando ter essa avaliação através do vídeo pra melhorar ainda mais, né? Acontece que por mais que tu saiba treinar, até mesmo a gente que é treinador Sim. sabe o que tá fazendo, às vezes a gente tem muito vício de treinamento. Exatamente. Né? Então, muitas vezes a gente não se dá conta do que a gente tá fazendo, e aí o vídeo serve justamente por isso. E algum ajuste, muitas vezes um ajuste mínimo que faz toda a diferença na hora da execução, né? Então eu peço para os meus alunos toda hora mandar vídeo. Tem alguns que não mandam, mas é justamente para isso, para poder estar pegando o melhor de cada exercício, né? Perfeito. Além disso, né, tem a questão de que com o tempo Pode fica puxar mais. cada vez mais difícil a gente melhorar o treino. Por quê? Porque eu já tenho uma técnica muito boa. Então são detalhes que vão fazer a diferença, tipo, quando eu subir no palco. São detalhes na execução, são detalhes ali de puxar uma repetição a mais, 2 repetições a mais, mas que no final isso vai fazer toda a diferença, né? Talvez para um iniciante não faça tanta diferença, tanta técnica, tu vai precisar ajustar o grosso e dá para levar. Agora, para um atleta, já não dá para pensar só no grosso, né? É tudo uma questão de progressão de treinamento. Exatamente. Né? Então, a Ana,
teve um período em que ela não sabia treinar. Eu inseri o treino nela e a gente foi em progressão. No momento em que ela quis competir, claro que essa progressão teve que até às vezes dar uma pulada de etapa ali pra gente já, pro outro ano já competir, né? Mas foi isso. Ah, legal. Gente, o papo tá bom, a gente tá recém na primeira parte aqui, primeiro bloco, mas eu tenho que pedir pra galera deixar o like, se inscrever, curtir, né, o Guerreiro Cast nas redes sociais. Esse episódio vai estar também em áudio lá no Spotify. Então a galera vai poder estar ouvindo vocês, vai poder mandar para todo mundo lá ouvir quando tá dirigindo. Então assim, no YouTube, né, Guerreiro Cast, no Instagram ali, Guerreiro Cast. Depois a gente vai também falar do nosso apoiador aqui, que agora a gente tem 2 apoiadores aqui agora no Guerreiro Cast, então a gente vai estar falando deles. Mas eu quero que antes passa a tua rede social, Fabiano, e tu também, Ana, pra galera que estiver acompanhando, seguir vocês lá. A minha é Fabiano Martini _ no Instagram. É só lembrar da bebida? É só lembrar da bebida. Então tá, lembra do Martini aí. E Ana? O meu é um pouquinho mais complicado. Tu vai ter que soletrar aí, porque nem eu sei falar. É Ana Makowiecki. Ana, Makowiecki. Bom, beleza. Eu tô há 6 anos com ela, até hoje eu tenho que pensar como é que eu escrevo. Bom. Isso é vergonhoso, tá? Faz parte. Às vezes a gente não sabe, tem uns sobrenomes aí muito difíceis, rapaz. Eu sei até o teu CPF. Boa. Fabiano, vocês preferem treinar juntos ou separados? Tu quer responder essa? Eu gosto de treinar com ele às vezes quando dá, tipo um superior. Até pra poder fazer umas repetições a mais ali. Mas ele não. Ele não. Ele não gosta. O treinamento junto, que tu diz, é os 2 juntos treinando. Ou preparando ou treinando. Eu acho que preparando como casal, né? Preparando mais leve, assim. Qualquer treinador gostaria de treinar a Ana. Porque, como eu te falei, né? Ela é uma atleta exímia, assim. Ela não erra, ela treina muito forte. Então, treinar ela é muito bom. O problema é que muitas vezes eu não tenho esse tempo hábil para poder estar com ela sempre, né? Mas assim, sempre que dá, a gente dá uma conferida no treino dela. Mas a questão de treinar junto com ela, eu não gosto muito, não. Eu e ela treinando... Tipo, ficar desmontando carga, até porque pra treinar peso. A perna eu não acompanho, né? Não acompanho, cara. Aí fica de guardador de peso, né? Então. Mas eu também tenho que insistir. Às vezes, para uma aula é muito difícil conseguir uma aula na agenda. Fazer o quê, né? O cara, né? Agenda cheia é outra coisa, né? Muito bem. Mas, Fabiano, fala pra gente como treinador, né, nessa questão de preparação da Ana. Qual o desafio, ou não teve desafio, como tu falou, que ela já vinha, né, treinando, e estratégias que tu usou, né, pra poder colocar ela no palco? Cara, no início, assim, ó, a estratégia que eu usei foi fazer ela gostar da musculação. Porque ela não gostava. Ela fazia funcional, ela fazia muay thai, ela fazia futebol. E aí, fazer ela gostar do treinamento foi Gostar da dor, né? Gostar do pós-treino ali, gostar da... muito diferente, né? Você tá no futebol, você tá ativo, você tá correndo, você tá no muay thai. Totalmente diferente. A musculação é sozinho, né? E é parado. É mais monótono, né? E é diferente na musculatura também, porque, né, o futebol é mais aeróbico, tudo, a musculação... Dinâmico, você tem né? que prestar muita atenção para trabalhar aquela musculatura ali. Aprender isso. Exatamente. E essa foi o primeiro desafio que eu tive. E que nem ela falou, fazer ela entender a musculação foi um fator primordial para ela seguir, né? E aí, quando ela pegou gosto, aí eu plantei a sementinha do campeonato. Depois, cara, quando ela quis, pra mim não teve muito desafio, não. Pra mim foi... o desafio maior foi pensar na categoria que ela entraria e botar em prática o nosso conhecimento, né? Porque a Ana é dedicadíssima, é um robô. Tu já sabia que tinha, né, essa parte mental já estava dominada, estava blindada já. Ela não teve muita dificuldade, não. Eu sou uma pessoa, assim, um pouco indecisa em várias questões, assim, mas quando eu me decido que eu vou fazer alguma coisa, eu não... Ela não desfoca, não desfoca, não. Pensou em desistir, não? Não. Nem na fase final. Não, nenhuma preparação eu pensei em desistir. Não. A segunda até foi até mais tranquila, porque... Já sabia, né? Já sabia, o corpo também já entende, né? Ali é que nem na primeira, eu acho que a minha também, eu passei muita fome, fiquei muito debilitado ali, parecia doente, né? Eu acho que a ansiedade pega também, né? Como é a primeira vez, né?
acaba influenciando um pouco. Eu tenho um problema, né, com ansiedade, assim, então eu acho que isso foi uma dificuldade bem forte pra mim na minha primeira preparação. E ajudou, assim, ou Sim. atrapalhou? Não, Hoje, ajudou. Hoje em dia ajudou muito. hoje, tipo, se tu não treinar, tem alguma coisa assim a ver? Eu falo que pra mim ir pra academia é minha terapia, É a cara. terapia, né? Ontem Até era pro meu 10 horas da sono. noite e a gente tava treinando. Eu disse, cara, né? A produção tá ali, tá vendo, só rindo, né? Mas eu disse pra ela, cara, eu preciso ir. Azar da chuva, tem que ir. Até por meu sono, principalmente. Antes de começar a musculação, eu tinha mais insônia, assim, dormia mais tarde, não tinha esse sono que hoje em dia eu deitei na cama, eu durmo, né? Porque eu não tenho problemas com dormir. E eu noto que se eu fico, sei lá, uma semana sem treinar, isso já fica um pouco prejudicado, entende? Eu já fico mais hiperativa. Eu acho que eu tenho um pouquinho de hiperatividade. Ajuda, a própria musculação ajuda nesse Ajuda, né? processo. A gente sabe hoje, né, Claro. que cada vez mais, não só a gente, né, da educação física, mas psicólogos, médicos, né, Sim. vêm batendo nessa tecla do exercício físico ser Total. um remédio, né, Antidepressivo, Antidepressivo. ansiolítico, tudo junto. É importante, né? A gente até tá falando pra galera que a gente sempre fala que o Guerreiro Cast ele veio para isso, para trazer histórias reais, né, de guerreiros e guerreiras que passam no dia a dia aí por, né, estresse do trabalho, apesar de que a gente vive dentro do exercício físico, vive dentro da musculação, né? A gente também tem os nossos anseios, nossos medos, e às vezes é ali que, enquanto a gente está atendendo, a gente também se sente, né, energizado, também se sente bem, mas quando a gente está fazendo o nosso, é diferente, né? Inclusive, também é interessante falar que às vezes as pessoas acham assim, mas você gosta. Nem sempre você gosta porque você sempre gostou daquilo ali. Você aprende a gostar das coisas com o tempo. Como? Repetindo, né? Você repete aquilo sempre e aí você começa a gostar. Então é triste às vezes também quando eu vejo pessoas totalmente desfocadas na academia, elas nem sabem o que elas estão fazendo lá. É triste, porque era um momento que era para estar sendo de lazer, de elas curtirem. De autocuidado, né? Exatamente. Também. Tipo, quando eu estou lá treinando, eu não fico pensando no externo, não fico pensando nos meus problemas. E isso é uma das partes mais prazerosas do treino. Sabe? Se desligar desse mundo externo e prestar atenção só no que tu tá fazendo O ali. celular é um grande vilão disso, né? A Sim, gente vê as muito pessoas, dentro das Isso. Eu academias, falo né? até às vezes, eu não consigo desligar dos alunos de consultoria, ficam mandando bastante mensagem durante a semana. E aí eu tô treinando, tá entrando mensagem, cara, é um hábito, né? Tu não consegue desligar, né? Aí eu já começo a responder quando vê, já desfocou do treino mas é um grande vilão nesse quesito aí. Não, verdade. E deixa eu fazer aqui a próxima pergunta. Qual o maior desafio até o momento em preparação? Foi a parte lá da dieta? Foi a logística de competir fora da região de vocês aqui, de viajar? Foi do Fabiano estar trabalhando e não conseguir te dar um up a mais para te poder fazer mais repetições? Ou o que vocês lembram mais ou menos disso? Na primeira preparação, eu acho que cada preparação é diferente, né? Uhum. Então, na primeira preparação, a minha maior dificuldade foi a dieta, porque eu nunca tinha passado por isso. Então, déficit calórico, fazer só uma refeição. Eu nunca deixei de fazer refeição livre. Sempre tem uma na semana. Sempre teve. Mas fazer só uma na semana, pra mim, era uma coisa muito difícil. Surreal. Né? Surreal, porque na primeira até eu vinha assim, eu fazia 3 a 4 refeições livres na semana. Não livre, mas tipo fazia uma coisa happy fora da hour, dieta. tinha uma janta, uma coisa Isso. assim. Então, tipo, passar pra uma vez só era uma coisa que me causava até ansiedade. E não é uma livre total, né? É uma porção, uma refeição, Não, um prato. As minhas Aí são vai com força. Vai com Eu com força mesmo. Vai em rodízio. Caramba. As minhas são livres, das Vai até o fim da preparação, assim. Uma semana pra competir. A genética ajuda, né? Ela Isso tá aí. comendo 30 pedaços de pizza. E parece que quanto mais eu como, mais puxo meu físico. O shape responde bem, né? E Gente, aí, cada vez conhece mais, né? Sim. nessa primeira foi essa questão da dieta e também as poses. Essa O parte da desfile, pra wellness, mim, né? foi Desfilar, botar o salto ali, terrível. fazer os giros de quadril, Nossa, muito né? difícil. As poses. Coitado da lombar, né? Até não foi isso, mas era o caminhar, sabe? Essas... A Ana é durinha, assim, né? No dia a dia tu usa salto ou usa... Eu uso salto, mas assim,
é diferente, né? Você andar de salto e você desfilar de salto. E com um montão de gente te olhando, né? De biquíni. É. Então, assim, é totalmente diferente. Pra mim, assim, como eu sempre pratiquei atividades como Muay Thai, futebol, são tudo... Se bem Meio que eu ovo, já... né? Meio... quando eu era pequenininha, já fui pro balé, já fui pro street, mas isso faz tanto tempo que eu nem lembro mais, né? Mas não era envergonhada? Ou tinha Não uma era, vergonha? quando eu era pequena, eu era totalmente desinibida. E aí depois, quando eu passei pela fase da adolescência, eu fiquei bem mais tímida. Com muito mais vergonha. E aí, assim, quando coisas. foi a preparação, saber também que tinha que estar lá no palco que nem as mulheres que tu viu, já começa a dar uma ansiedade também, pô, também vou ter que estar assim, vou ter que preparar isso. Sim, Né? eu até, tipo, acho que ele Lidou bem com isso. com a questão do palco, mas a minha dificuldade era o caminhar, as transições, as poses eu conseguia encaixar bem, sabe? O desfile, né? Deixa eu só abrir um parênteses aqui. A Ana é uma pessoa que eu, né, posso dizer que eu convivo bastante tempo com ela, extremamente tímida. E aí, quando a gente estava no backstage pra competir, assim, primeira vez, eu nunca vi, cara, ela se transforma. Uma adrenalina, né, cara, diferente. Eu fico muito nervoso. Eu não sou tímido, mas eu fico ansioso, assim, eu fico pronto pra guerra ali. E ela, assim, ela me acalmava no backstage. Assim, Fabiano, vai dar tudo certo. Olha o contrário, pô. Eu olhava pra ela assim, eu falei, cara, mas não é tu, né? Cara, ela se transforma de uma maneira, ela sobe aquela escada com uma confiança. Assim, quando ela tá no palco, ela fica outra pessoa. Ela dobra de tamanho, né? Dobra de tamanho. Dobra de impressionante, cara. Impressionante. E aí, desce do palco, já dá aquela murchadinha de novo, assim, já volta a ser ela. Então eu digo assim, porra, parece que nasceu pra competir mesmo, né? Ele fica extremamente nervoso, né? E eu não, eu fico mais nervosa, assim, um pouquinho antes ali, né? Na preparação, normal, né? na Sim, preparação tem que ter, eu né? fico nervosa, porque daí tu sempre fica tipo, ai, será que vai dar, né? Tipo, ai, não, e aí tem toda a questão, por exemplo, no meu primeiro campeonato a gente não sabia como o meu corpo iria reagir ao certo. Então chegou ali numas 3 semanas, eu tava muito seca já. Muito seca já. E aí tava começando a depletar e daí tu começa, tipo, como natural, tu fica nessas... É muito mais difícil na cabeça tu pensar assim, poxa, sabe, daqui a pouco eu perco todo o trabalho que eu fiz, entende? Eu posso perder rápido. E como não tem o estilo hormonal, né? Claro, o hormônio acaba segurando ali, né? Eu fico muito nervoso nessa fase de finalização. Ainda bem que a Jaine tem consciência também, conseguiu sabe, nossa, tem uma mão muito boa pra isso. Agora mesmo que ela já conhece melhor o meu físico, cada vez melhor, né? Cada vez melhor. Então, essa fase de finalização tem que ter muito cuidado com a Ana por causa dessas questões hormonais, né? Que não tem que no primeiro campeonato eu fiz o carb up, né? Eu fiz ali um dia antes o carb up limpo e ela disse, a princípio a gente vai fazer o carb up só limpo. Depois da pesagem lá. Só que daí ela me viu na pesagem e ela, sabe, tipo, tem que encher. Daí ela, tipo, me mandou mensagem, tipo, tu me manda foto, o campeonato era no outro dia, né? Tu me manda a foto até às 18 horas, que é, sei lá, a 4ª refeição. Porque se não tiver enchido o físico até essa refeição, tu vai fazer mais uma refeição ainda que é limpa e depois tu vai comer tantos pedaços de pizza, acho que eram 10 pedaços de pizza, tu vai comer mais, não sei, meio quilo de açaí, mais farinha láctea. Eu falei assim, meu Deus, vai virar um baiacu agora. Amanhã vai e a questão de banheiro também, né? Que, será que vai sair isso tudo da barriga? Não vai tomar laxante. A noite anterior, né? Ela ia competir meio-dia. E ela assim, tu vai comer isso 10 da noite. E ela disse, tu vai comer isso, tu vai deitar e vai dormir. Chega, entendeu? Aí eu pensei assim, cara, amanhã ela vai acordar um baiacu, bicho. Ela acordou mais seca do que nunca. Assim, e minha cheia. cintura tava muito fina, muito fina. E daí, né, competimos ali, eu acho que durante o dia deu uma... Competi no estreantes de manhã ali, eu acho que eu dei um pouquinho de retida, assim, pro estadual, né? Mas esse estadual tu foi melhor daí? Não, eu fui um pouco melhor no estreantes. Eu tava mais seca, assim, né? Mas era o campeonato também que a gente tava mais o dia inteiro na função ali é complicado, né? Até a questão do horário que a Wellness sobe no palco. Nossa, muito tarde, até a gente já foi pra assistir e ver que, é uma das últimas a subir, né? Tarde, demora demais, né? Judia, assim, né? Bastante dos atletas, né? Mas mesmo assim eu fui super bem, né? Eu fiquei por um ponto ali, pra ganhar o overall no estadual. Foi bem competitivo ali a fase final do estadual. Sim. Legal. E continuando aqui,
Ana, fala pra gente da tua segunda competição, quantas tu já fez, né? Tem previsão de fazer mais, mas eu acho que um assunto bem importante é falar da tua segunda competição, que foi ano passado, né? Conta pra galera aí. Então, foram duas competições até agora, né? E nessa segunda eu tive alguns desafios diferentes da primeira, né? É claro que ali a questão das poses, como eu já falei anteriormente, teria que ser melhorada, né? Mas eu acho que um dos principais desafios nessa segunda preparação, diferente da primeira que foi a dieta, eu acredito que tenha sido o treino. Porque eu me cobrei mais em relação ao treino, de tipo manter mais carga, manter mais intensidade, né, nos treinamentos. E eu fiquei meio robozinho demais nessa segunda preparação. O robozinho, tu fala na questão de desfile, não de corpo, não, de emocional, dentro de casa. Então isso... Tava mais apática em relação às coisas que te aconteciam. Muito, muito apática, né? Mas tu isso, pode falar um pouquinho mas sobre isso muito foco pro teu objetivo, e aí desligou outras uma das vontades, assim? Como a gente falou que nem na outra preparação, ainda é tudo uma novidade para nós, né? Então, a Ana, quando entrou na fase de preparação, ela só pensa na preparação. Média de quantas semanas? 16, 14, por ser natural também? 12 não é. São 3 meses que ela só pensa nisso, cara. Ela que nem ela falou, é um robô, assim. Tem que comer isso, é 1 grama a mais que tem que tirar, é 1 grama a menos que tem que botar, é o treino que eu tenho que fazer, o treino é esse treino, eu não faço nada diferente. E, cara, é treino, casa, janta, almoço e sono. 3 meses. E a relação interpessoal ainda fica em segundo plano, entendeu? Então isso é um grande desafio que a gente tem na fase de preparação da Ana. Porque as necessidades de casal, relação... Sim, família, tudo. Não, interpessoal acaba e... Né, a primeira vez eu me assustei, eu falei assim, a Ana tá me traindo, né, cara, porque não quer mais nada com nada, não me olha, mas não faz mais nada. Ela deita na cama, vira pro lado e dorme. E aí na segunda eu já vi que era assim mesmo e a gente vai se acostumando, né. Mas eu acho que tu passou mais trabalho na segunda do que na primeira, né, em relação a isso. Eu acho que a segunda, talvez por uma cobrança maior de tu ter levado na tua primeira competição o título, e aí tu querer estar melhor ainda. Talvez, eu acho que isso vem o peso do campeonato também. Teve brasileiro, outra questão. Quando eu comecei a primeira preparação, eu tava bem mais seca do que quando eu comecei a segunda preparação. Veio um rebotezinho depois do campeonato? Não, é porque eu vinha, tipo, a gente foi viajar pra Gramado, tudo, né? E aí a ideia de quando eu comecei a segunda preparação era eu competir em 9 semanas, que eu competiria no Sardinha, porque eu queria competir no campeonato da NPC também. E aí a minha dieta apertou muito, tipo, baixei tipo umas 1.000 calorias, tipo, diretos. Então, e eu tava fazendo 1h30 de cardio por dia, entende? Depois passou para 2 horas e 1h30 no dia de inferiores. Então, assim, foi muito mais pesada nesse quesito que a primeira, apesar de eu não ter sentido tanto, sabe? E aí o meu corpo, no começo, a gente pensou, meu Deus, sabe, não vai dar. No início eu achei que ela não ia conseguir competir. A gente pensou, não vai dar. E aí, quando, tipo, chegou no final, que faltava ali... umas 2 semanas para o campeonato que eu queria competir, que era o Sardinha, sim. E faltava ainda mais um mês para o campeonato natural. O meu corpo começou a reagir muito, assim, daí não parou mais. E aí eu perdia 1 quilo por semana. 1 quilo por semana. Tranquilo, assim, foi rápido, assim. Então, tipo, eu fazia refeição livre no sábado, aumentava o meu peso, daí terça, quarta-feira ele já voltava ao meu peso normal, quinta-feira ele já baixava, sexta-feira quando eu mandava atualização ele já tinha baixado 1 quilo do último peso. Entendeu? Mas também 2 horas de cardio, quase 5 E conseguia dormir quantas horas? Que isso também é um fator que... 7 horas. Olha, ainda conseguia dormir. Pelo menos 6, Mas eu não tive dificuldade para dormir, não. Eu dormia tranquilo, assim, eu nunca tive tanta dificuldade para dormir em preparação, nem nada. Mas eu acredito que nesses quesitos, a minha segunda preparação, ela foi mais desafiadora. E essa em São Paulo também, né? Isso, é isso que eu ia perguntar. E essa segunda preparação foi para um campeonato em São Paulo, que foi, né, esse que tá aqui, o Campeonato Brasileiro, que é esse overall aqui, né? Sim. Então...
segundo overall, segundo campeonato. Inclusive né? foi engraçado, porque ele tava bem tranquilo com esse campeonato, assim, e que a gente eu acabei não competindo no Sardinha, né? Isso, acabou passando Eu acabei Sardinha. passando porque seria ideal se fosse o campeonato natural primeiro, e daí depois do NPC. Uhum. Porque daí eu poderia não finalizar bem ali no campeonato natural, que o nível não é, né, Sim, tão alto, tem- e aí eu finalizava bem para NPC. E não fazer o contrário, porque daí depois ia ficar 3 semanas e eu não sabia como é que o físico ia reagir nesse período. Né? Então... E eu também não poderia usar diurético nem nada, né? Sim. Então, campeonato Essa natural... questão- O doping Do natural. natural é bem pesado. Isso é legal, né, da galera saber que tem critérios, né, nessa Bastante, federação que são levados a sério, que não é brincadeira, né? Não, Então- nem um pouco brincadeira. E, inclusive até pré-treinos, às vezes alguns pré-treinos caem no doping, Uhum. dependendo da substância. E Tem uns você que tem um ponto de exclamação assim, Uhum. um triângulozinho, é que eles não podem. já não... Tem Efedrina. Uhum. A efedrina cai. E vocês que estiveram dentro do campeonato de fisiculturismo natural, tem história de algum atleta que era hormonizado, parou e depois voltou e quis ser natural? Até porque hoje a gente vê muito um hype que é Uhum. dizer que é natural, né? Que Comprovadamente, não. Uhum. Mas assim, lá no campeonato a gente tinha Consegue uma ver no pessoa que a olho gente via assim, um trapézio maior ali, É, rosto um pouco. Claro, enquanto não dá pra. não tiver prova, a gente não prova pode julgar, não julga, né? Mas Mas- teve um atleta que caiu recentemente, acho que no Paraná, Uhum. mas foi por causa do diurético. Olha só. Com Porque ele diurético. tomou diurético para uma competição da NPC e ele não sabia e ele caiu no Caiu. doping no natural. Olha só. Então, É bem rigoroso. Até remédios, né? Remédios para ansiedade, alguns ansiolíticos, né? Ritalina, Ritalina cai. Insulina, Cara, é pode. bem rigoroso. não, bacana, até porque a gente vê a indônia que tem e os atletas estão levando muito a sério Sim. isso. E, claro, como né, vocês aí, vê também que tem pessoas com um físico incrível, né, levando o esporte através do treinamento, da dieta ali, a sério, sem precisar do uso de ergogênicos, né? Bastante. E a gente está aqui também para falar que não é eu, particularmente, sou um atleta que usa ergogênico, né? Mas venho depois do ano passado que eu competi 5 vezes, eu vim para esse ano, tô agora mês 6, começando uma preparação, eu tô praticamente sem usar nada, né? Tenho lá o Ricardo, o Arthur que estão me orientando, e eu venho para uma pegada do final do ano para usar o mínimo possível de recurso. Né? Eu quero ver como meu corpo vai Vai responder, vai reagir, porque eu já venho com uma certa maturidade, É bom dar uma né? limpada, Para né? dar uma, né? Fazer isso. É bacana. Tem uma questão também que eu acho que é, assim, que nesse segundo campeonato, o Fabiano tava bem tranquilo, assim, tipo, tá, é um campeonato Uhum. brasileiro e tal, natural, ok, eu falei, mas amor, vale Procard. Porra, isso Ele não aí. tava se Competitiva? dando conta disso. Pouco competitiva, Fabiano? Ela é competitiva e eu, às vezes, sou mais que ela, cara. Uhum. Mirou Mirou o Procard, pô. É que eu sou assim, né? Eu vou fazer aquilo que tá dentro do que eu posso Uhum. fazer, né? Pra ter o resultado. Eu não posso ficar pensando nas outras pessoas que Não vão vou lá para participar. participar só, né? Também ser que vou isso participar, eu vou também. para ser Isso também bem. é uma coisa que eu diria para as atletas de hoje em dia, porque tem muito atleta que fica se baseando nas outras atletas que vão competir no campeonato. Então, assim, eu não preciso secar tanto porque geralmente as atletas não sobem tão secas. Uhum. Eu não compartilho dessa opinião, nem eu, nem o Fabiano, nem a Jaine. Então, assim, eu vou chegar na minha melhor versão. Não importa quem vai estar competindo lá. Entende? Eu não vou fazer menos do que o meu melhor porque a minha competitividade está baixa. Aham. Eu posso destoar muito, não interessa, entendeu? Eu vou chegar na minha melhor versão. Sim. Não interessa se quem tá lá competindo não chegou Se na chegou sua... bem finalizado ou não, importa os Isso. outros. Eu acho que isso é legal até dentro do backstage. É. Às vezes aquele olho assim, né? Pô, essa Eu aqui tenho tá um olhar ruim, ali. essa tá boa, essa aqui mais ou menos, falo, essa aqui tem boa chance. Enquanto eu tô secando ela, banando ela, eu falo assim, naquela ali vai brigar contigo, ó. Uhum. O resto, não, mas aquela ali vai bem. Aí, tem que olhar Uma assim. experiência que
já se tem até pela sala de musculação, de a gente, né, Fabiano, como personal, atender, sabe, olhar o corpo da pessoa e dizer, cara, essa embaçada aí tem futuro, essa aí não tem, essa, né? E tem muito treinador e preparador que pensa, mas não precisa puxar tanto, porque não é assim, entendeu? É claro que os outros campeonatos, a gente olha pra gente ter uma ideia do que eles pedem, quais são os padrões, né? Como esse foi o primeiro campeonato natural também, né? A gente tinha que olhar para as outras atletas para saber o que eles pediam, o que a federação pedia, né? Sim. Então, mas a gente jamais se comparou com ninguém, assim, a gente sempre trabalhou para ser a melhor. Inclusive, melhor versão de si, né? Eu fiquei bem ansiosa, né? A gente ficou porque começaram a chegar na academia pra mim e dizer assim, Ana, mas tu cuida, porque tu não pode secar tanto. Porque as atletas lá não são tão secas e eles não querem esse critério. Daí eu falei, olha. A gente ficou numa dúvida. Daí eu fiquei assim, botei um pé atrás. Que os hábitos querem, né? E pensei assim, a primeira vez estando num campeonato fora do estado, outro tipo de árbitro, outro tipo de. Aí fui me informar, né? Isso é verdade? Tipo, vai que o padrão é diferente, né? Isso. Não, Ana, é que as pessoas não entendem o que o árbitro quer. Entendeu? No fim das contas, a Ana hoje ela é o padrão da categoria da wellness natural. Hoje, isso não é eu que estou falando, são os árbitros que falaram. Isso foi o feedback da arbitragem. Os árbitros falam que a Ana todo mundo tem que chegar naquele padrão de físico, de percentual de gordura e de padrão de proporções. É que nem a galera que vai assistir o Olímpia, né? Pega os campeões do Olímpia, né? E sabe que ali Framatos foi por muito tempo, né? O Sebum, né? Essa galera, eles são os padrões de... Sei que é hormonizado, mas é nesse padrão que eu me inspiro, né? Eu vou olhar para esses atletas, porque ainda que seja natural, o hormonizado, os critérios vão ser os mesmos. Os critérios são os mesmos. E a gente se inspira na dedicação que essa galera tem, né? Com certeza. Eu acho que isso também, como atleta, a gente vê muito isso. Deixa eu jogar aqui para trás. Mas falando sobre isso, eu tenho que falar, né, sobre o pré-treino aqui da Semideus Pharma, que é o meu apoiador, né, do podcast aqui. Então aqui eles também estão com a linha de suplementos. Tem o whey, tem o pré-treino. Ó, esse pré-treino aqui não tem efedrina, né? Não tem aquela setinha, aquela exclamação que tu falou, tá? A Ana pode usar esse. Esse pré-treino aqui, galera, ele vem betalanina, arginina, cafeína, creatina, taurina, aromatizantes aqui, natural, e uns corantes artificial. Tá liberado para esse aqui, um atleta natural poderia estar usando, né? E essa creatina aqui, cara, eu achei muito bacana, que ela é uma creatina micronizada e ela vem com vitamina C. Eu não experimentei ainda, mas vou tá colocando aqui na minha preparação. Então, pra galera aí que quiser, tem o cupom de desconto Team Guerreiro. Dá para usar lá no pedido com o link na bio lá. Chama o pessoal lá da Semideus, né? E pode estar colocando na sua preparação aí, ou colocando na sua dieta, sua rotina, que, cara, vai ajudar bastante. Isso aqui foi uns produtos aí que eu pedi, né, para ajudar na preparação. Beleza? Então tá, vamos continuar lá. Fora da competição, né? A gente está num momento aí de inverno. Como é que é a alimentação dessa dupla? Como é que é a tua alimentação, Ana? Fala pra galera aí, que eu acho que é legal de dizer que a gente é ser humano, né? Tem os desejos, tem as vontades. Quer que eu te exponha aqui pra todo mundo? Nossa, conta a verdade aí. A Ana, de segunda a quinta, ela é uma atleta. De sexta à tarde. Sexta-noite. Sexta 18 horas. Não, antes disso. Não é antes disso. Não é antes disso. Até domingo, meia-noite, ela é uma pessoa normal que come tudo que ela vê pela frente. Inclusive, a mais um pouquinho, né? Mas eu tento controlar, tá? Tipo assim, café da manhã e almoço, geralmente eu tento não sair muito e sair mais no café da tarde, às vezes um bolinho. Bolinho de chocolate. Noite, sim. O chocolate é uma parceria aí. Fora da preparação. É uma coisa que eu gosto bastante, na verdade. Isso fora da preparação. Sim.
E também essa questão, né, dos hormônios, né, naquela parte da TPM, isso também te ataca muito, assim, essa questão do chocolate, não? Sim. Como é que Fora de lidou isso também com a preparação? fora de preparação isso é pior, né? Porque como a gente aumenta mais o percentual de gordura, tipo, eu voltei a ter o meu ciclo normal, entre aspas, há pouco tempo. Na minha última preparação eu nem tava tendo nada, porque o percentual de gordura estava tão baixo que eu não tinha. E por um lado é bom, tá? Porque eu não tinha aqueles sentimentos e aquelas coisas do período, né? Então isso é bem bom. A gente agradece, né, Fabiano? Eu não sei o que é pior, se é a TPM ou a restrição de carboidrato. São dois tipos de situações que medir, cara. a Eu gente... confesso que nessa minha segunda preparação eu ia pra academia e às vezes as pessoas queriam falar comigo, eu não queria conversar com ninguém. Antissocial. Antissocial, clube. Porque assim, assim, meu treino já é longo, então eu não tenho muito tempo pra treinar, né? Eu tenho ali o tempo que eu tenho do treino, né? E aí eu chego lá e as pessoas ainda querem falar sobre, tá competitiva, não sei o quê. E eu só queria treinar e ir pra casa, entendeu? Porque eu tenho 50 mil coisas pra fazer, então às vezes tu só quer ficar na tua rotina, né? Sim. Então essa parte foi um pouco E um treino que não é curto, né? 1 hora, 1h30, no mínimo ali. 2 horas. 2 horas, inferior, umas 2 horas e pouquinho. E assim, também tem a questão de que tu que é atleta, tu sabe como é que é, né? Um treino não é a gente tá indo lá e eu vou treinar, não, um treino também é um desafio, né? Tipo, é um preparo mental que tu vai fazer pra fazer um bom treino, sabe? Mesmo quando tu não esteja muito bem, tu vai ter que dar o teu melhor, mesmo que tu não esteja muito afim, tu vai ter que, né, enfrentar aquele treino todo. Ele sabe. Ninguém tá obrigando a ser atleta. Não, isso... Ela é atleta porque ela quer, né? Às vezes dizer, tadinho, tá com fome, come, tadinho. Tem que se ferrar mesmo. Né? Uma Come das só um coisas pedaço. também que eu aprendi muito nessa preparação foi assim, eu tive essa dificuldade de lidar com as pessoas, mas ao mesmo tempo eu pensava assim, cara, ninguém tem culpa disso, eu que escolhi isso, na verdade eu só tô fazendo isso porque eu quero. Sim, ninguém tá né? te obrigando, nem o Fabiano disso. não obrigava. Exatamente, não vivo disso, eu tô fazendo isso só porque eu literalmente gosto e quero, então não tem porquê eu ficar mal-humorada ou, sabe, tratar as pessoas mal. Pra ser boa, né? Sim, Exatamente. tem que ser prazerosa. E essa parte da preparação tentar ser leve, né? A maioria da preparação, né? É claro que tu vai sentir por conta da restrição, tudo, mas também é entender que é um período, né? Aquilo ali não vai durar pra sempre, sabe? Tem uma data pra acabar. Sim. E por isso também, fora de preparação, eu gosto de me permitir mais, porque a comida, ela não é só a questão da comida em si, é do momento, né? De tu participar. Por mais que eu participava de tudo, ele sabe, a gente fazia churrasco lá em casa com todo mundo, convidava amigos, convidava tudo, todo mundo comia na minha frente, não tem problema. Tu não tem essa apatia aí de não estar junto, né? Não tive essa apatia na minha segunda preparação, não teve esse problema. Eu, numa boa, todo mundo comia na minha frente, e eu não vou deixar de curtir aquele momento por causa disso. Mas ao mesmo tempo a gente sabe que não é a mesma coisa, não é o participar efetivo, que é quando você come, quando você, Sim, né? Tá ali, né? Até ele, né? Dividindo. Os momentos com ele, né? Porque, querendo ou não, tipo, vários dos nossos momentos, assim, mais prazerosos durante a semana são envolvendo Estando comida, na mesa, né? ali e comendo, né? Exatamente, preparando, Sim. entendeu? Pra comer juntos, sabe? É isso, saindo pra comer, né? Legal. E na época da preparação, a gente conversou aqui lá um pouco no início, tinha algum acordo, assim, durante a semana, que nem o Fabiano, botando ouro branco na cara da Ana aí, não tinha nenhum acordo, assim, tu não aguentava ali, porque, tô escolhendo dava isso. Risada pra ele, dava risada. Não, ela é o que eu digo, cara, ela é um robô, ela não tem sentimento durante a preparação. Mas também, assim, o que me ajudava muito é a questão de que eu tinha uma refeição livre. Mas de certa forma ele te testava, né? Tava te testando e tu ia, vou mostrar pra ele que eu sou capaz e faço. Às vezes a motivação reversa aí, né? Mas assim, também o que me ajudava é a questão de, tipo, eu tenho uma refeição livre na semana, né? Então, assim, vou esperar ele sabe. Era sábado a refeição livre. Segunda-feira eu já começava. O que a gente vai comer no sábado? O que a gente vai comer no sábado? Já sei. Será que a gente vai na pizzaria tal? Ela saía da pizzaria e falava assim, qual vai ser a da semana que vem? Aonde é que a gente vai? Enlouquecida já. Mas isso também é uma questão de que eu gosto de me organizar.
né? Eu tenho essa questão de ser um pouco, e eu criei mais isso em preparação também, de ser mais metódica, tipo assim, eu vou fazer isto, entendeu? Tipo, eu tenho todas as minhas refeições planejadas, então eu tenho que saber semana que vem o que que eu vou comer, eu vou planejar para eu comer num lugar legal, para curtir bastante esse momento, e aí ele Vira sabe. um prazer, né? Exatamente. Até porque a gente, quando está em preparação, eu aprendi isso com a Nani também, um dia conversando comigo, que ela disse, Diogo, em preparação a comida é combustível. É para o teu corpo, não é para o teu prazer Exato. pessoal. Tu deixa para ter o teu prazer pessoal quando tu estiver fora da competição, que aí tu vai no restaurante, tu vai, né, cozinhar coisas gostosas e tu vai comer com prazer aquilo ali. Em preparação é a marmita e tu e pronto. Mas sabe né? o que me ajudou também nessa segunda preparação, em relação à comida? Eu preparar as refeições de uma forma mais bonita. Entendeu? Colorida, Tipo assim, diferente ali. isso, exatamente. Eu preparava, deixava bonitinho, às vezes botava um temperinho diferente, entende? Porque daí isso ajuda, Anima. tipo, os olhos, Uhum. entendeu? Tipo, às vezes a gente come com os olhos, Sim. literalmente. Então, pelo menos o prazer tá ali no, tipo, tu olha, Questão tá do bonito. tempero também, do sabor ali, né? Não ser aquela coisa antiga, digamos ali, que era batata doce, frango, 12 ovos, né? Aquela coisa seca, Na né? 1 primeira quilo preparação, de arroz. eu não aguentava mais ver o ovo na última refeição. Porque, comer aquele ovo não dava. Na segunda, eu não posso fugir do ovo, né? Não tem muito o que fazer. Então, o que eu fazia? Eu fazia ele com páprica e orégano. Então, tipo assim, ele já ficava muito mais ovo gostoso. gourmet ali, né? Exatamente. Já dá uma diferença. E é Já muda o verdade, sabor, né? já muda. Total. Eu sou uma pessoa que quando engato a marcha, né, amor? Cara, é pão com ovo, beleza, é o pão com ovo. É a panqueca, porra, é a panqueca. E até é engraçado que até eu e o Arthur, a gente conversava e depois ali que eu ganhei ali no Grand Prix da Nani e tudo, a minha preparação foi toda com panqueca e doce de leite. Então assim, tipo, quem gosta de doce, que eu sou uma formiga, cara, era a melhor hora Melhor hora. do dia ali, e às vezes era 2 panquecas no dia. Então, pô, já ia, tava Top, né? de boa, cara, eu nem parecia que tava fazendo preparação, Daí é né? bom. Foi leve, né? Sim. Mas, claro, nos momentos finais ali a gente mexeu, mas foi muito bacana. E eu digo, né, que nem vocês vão competir, né, mais, e a gente vai falar isso ainda, que a gente vai conhecendo o corpo e vai sabendo o que deu certo, o que não deu. E eu tenho feedback também que tu falou ali, no campeonato do estadual, da NPC, do estadual, do brasileiro da NPC, eu comi 2 hambúrgueres de carb up, só que eu comi cada um com 2 carnes. E eu cheguei embaçado na semifinal, porque não tinha feito a digestão ainda. Bah. Né? Então eu subi, não fiquei bem, mas aí depois quando eu subi para as finais o meu shape estava muito melhor. Putz. Foi questão de 2 horas ali que o meu shape encaixou por causa da alimentação. Então, que se aprende. Sabe que até, puxando essa questão do carb up novamente, né? No primeiro campeonato a gente teve aquela questão de ter que sujar o carb up porque não encheu, né? No segundo já não precisou. Porque daí ela começou um carb up antes, já na semana, por saber que o meu físico já demorava um pouco para encher, né? E parece que quanto mais eu fazia, mais ele puxava, né? E aí fiz todo limpo. A questão da categoria da Ana tem o peso e altura? Não? Só também altura. Só altura. Só altura, né? Aí na minha, no caso, é aquela questão de peso e altura e baixar Mais o peso difícil. para Mais difícil. entrar dentro da Tem categoria. mais assim, né? mais né? isso. Força um pouquinho mais a gente, né? Consegue ter um momento romântico no meio da preparação ou não? Consegue ter uma vida de casal ali, consegue dar Consegue, porque colocar Ana, na agenda. como a gente falou, ela vai até o fim da preparação com pelo menos uma refeição livre. Então, né? esse a gente tem momento momentos vocês nossos, assim, de sair, de se conseguir. divertir um pouquinho, né? Até porque daqui a pouco a galera tá vendo assim, pô, ser atleta, né, é muito restrito, daqui a pouco eu quero, mas o meu namorado não entende, até porque na sorte de vocês, tu tem, né, como profissional, né, da área, entende isso, mas daqui a pouco tem meninas aqui que vão estar te escutando, Sim. né, e tem um namorado, né, tem a família, né, que também é um alicerce muito importante na vida da gente, de entender isso, porque é uma escolha própria, né, mas apoiar já é diferente. Vou dizer que na primeira foi mais difícil essa questão da família, de entender que não podia comer, entendeu? Porque eu almoço quase todo domingo com meu avô, então geralmente é churrasco, entendeu? Então eu não podia comer churrasco, mas eu
comia com eles, mas eu comia a minha comida. Uhum. E foi muito difícil no começo ele entender, até o momento que eu dizia, tipo, eu não sei mais, então eu não vou mais te ver. Tu que sabe, porque eu vou continuar Ele assim. não gostava de te ver comendo a tua marmita lá. Quando ela secou, ficou só Fiquei pele, ele ficou preocupado, né? Ele não Tipo, conseguia nem olhar não pra conseguia ela. entender. Não conseguia entender isso. Mas já na segunda já foi bem mais tranquilo esse foi. aspecto. Então é uma questão de Adaptação de coisa. Agora, Sim. o que a gente não pode esperar, né? Como atleta, a gente não pode esperar que as pessoas vão fazer as coisas como a gente faz, entende? A gente não pode esperar que o nosso namorado, o nosso parceiro vai comer igual a gente come, porque a gente está em preparação e aí ele tem que ser compreensível e ele tem que comer a mesma comida porque ele não posso passar vontade. Isso não. Mas se ele quiser, tá tudo tá bem, junto, mas né? ninguém precisa te acompanhar, entendeu? Isso é uma escolha tua. Se tu bater no peito que tu quer, beleza, tu faz. Agora não vai obrigar o outro a ter que seguir o que tu faz, né? Então é mais ou menos E isso. até assim, no caso, eu vejo, né, por experiência, que às vezes a pessoa quer comer bem, só que às vezes não tá no ambiente que vai poder comer bem, e aí tá ali com o atleta, né, comendo bem, se preparando, comendo mais legumes, verdura, fácil. fruta, fica mais fácil dela aderir isso e Esse aqui seguir não. uma rotina. Esse aqui não é difícil, viu? Tu acha já é mais difícil pra ti, Fabiano? Um hábito vou dizer, alimentar um pouco mais... Eu não tenho pretensão de Tu não competir com tem. ninguém, né? Não, Eu tenho uma rotina pesada pra caramba. Não Eu chego em tem casa e quero nada a comer o ver que eu com quero, isso. o que eu quero, entendeu? E tipo, Quando eu conheci o Fabiano, a dieta dele era melhor do que a minha. E agora isso Inverteu. mudou completamente. Mas aí tu vê que a convivência prioridades, muda as pessoas, né? Eu, quando eu conheci a Ana, não comia chocolate, cara. Não comia doce, não comia nada. Olha como é que eu tô hoje. Eu fico todos os dias pensando em chocolate. Isso é um sempre tendo um absurdo. chocolatezinho. E aí ela mudou pra bom e eu mudei pra ruim também. Mas vocês acham que nessa tu tá rindo aí, né? Dá o teu feedback aí pra galera ouvir já. Mas, Né? mas a diferença é que a gente sabe quando comer o chocolate. E a gente sabe, a mente consegue fazer esse ajuste. Tipo, Eu quando digo comer. que eu às vezes não sei, mas eu me puxo depois no treinamento ou no cardio pra compensar isso. Compensação, né? Né? Eu acho que eu também às vezes uso essa técnica assim, pô, eu vou comer, mas eu vou amanhã fazer eu a vou- mais. Então, Né? Vou puxar um cardio a mais, vou fazer aquela escada maldita um pouquinho a mais. tem isso Né? também. Então, Eu já fui mais assim, mas daí com o tempo eu, tipo, não daria conta de fazer isso também. ia faltar hora para o cardio. Ia faltar hora pra isso. Então, às vezes eu prefiro não fazer comer, do né? que depois ficar ainda. Mas isso é tudo questão de, né? Mas a gente vai aprendendo, né? Vai Eu aprendendo. já tô no meu 10º campeonato já. Ah, pois é. Então, parece que vai ligando, eu digo, vai virando a chave. Vai virando a chave dia após dia ali, tu vai vendo assim o shape no espelho, Exato. tu vai vendo, né, na foto, no vídeo. E a cada né? competição é uma evolução que tu tem, É. né? Parece que o físico responde aos campeonatos. Isso, fica mais rápido, nem tu de um pro Exato. outro já viu algumas coisas que Legal. melhorou ali. Mas vamos falar sobre as redes sociais, que hoje, né, a gente vive na rede social. Sei que uma galera tá fugindo da rede social já, né? E às vezes o Fabiano quero que fale também, porque a gente capta alunos, né, através da rede social, através do exemplo, de fotos de antes e depois, de feedback de cliente, de vídeos teu, né, que nem o Fabiano faz treinando. Como é que vocês lidam com a rede social? Né? É uma coisa que fica em segundo plano, está em primeiro plano na vida de vocês? É uma coisa que vai naturalmente? Tem alguma cobrança? Para mim fica em segundo plano. Até porque eu já tenho uma agenda muito cheia, Uhum. então acaba que eu não consigo criar conteúdo, eu não tenho tempo para isso. Até gostaria de ter mais tempo para isso, mas eu estou completamente sem tempo. Mas então fica em segundo plano. Mas sim, é uma ferramenta que hoje em dia não tem, né, cara? A melhor ferramenta de marketing que tem é o Facebook, Instagram e TikTok, ele que a Ana tem usado bastante. Mas para mim, em segundo plano, a Ana ela é mais ativa na rede social. Uhum. Mas não porque é uma prioridade, mas também porque eu gosto de postar, Ela entendeu? gosta, Então, tipo assim, não tenho essa. Se eu tivesse que postar por obrigação, já ficaria uma coisa mais pesada, entendeu? Tanto é que, tipo, às vezes as pessoas me perguntam, porque tu deveria postar mais, porque tu deveria isso, mas é que não Passar dá teu também. dia a dia, mostrar tua dieta, mostrar isso, Só que a mostrar, daí questão perde é que as privacidade. pessoas não é
é nem pela privacidade, mas é que as pessoas não têm noção de que pra te postar, tu precisa despender um tempo com aquilo. E a minha rotina ela é tão corrida que se eu for botar mais isso na minha rotina, eu vou mais me estressar do que eu conseguir dar conta de tudo. Entende? Então eu acredito que esse é um desafio. Eu posto mais porque, eu gosto de postar, eu tô ali treinando, já posto. Vou filmar um treino, às vezes já filmo pra ele ver, já filmo... Já usa o mesmo vídeo. Exatamente. E a rede social dela, às vezes, reflete pra minha. Muita gente que entra na dela, me vê, entra na minha, me segue, me chama. Então ela acaba sendo um pouco do marketing que eu não faço. Uma isca também, né? Ver ali o marketing pra ti, né? Eu até acho que a gente deveria, né? Eu encho mais o saco dele com isso, a gente deveria participar mais, ser mais ativos, porque eu digo pra ele me diz, porque todo mundo já postou isto. Eu falei, pois mas tu não. Sabe o que acontece? Eu sou um cara muito crítico, cara. E aí, para conteúdos, eu sou crítico pro meu conteúdo e pro conteúdo dos outros. Assim. Aí eu fico olhando assim, poxa, mas que conteúdo, sabe? Todo mundo já sabe disso, isso é um chovendo molhado, todo mundo já postou, isso já faz anos que é isso, e o cara tá postando isso hoje. A gente conversa muito sobre isso. Então, e aí eu acabo ficando estagnado por conta disso, sabe? Mas isso é errado, porque as pessoas que te seguem querem saber o que tu pensa, como é o teu modo de pensar, de agir, de treinar, né? Então... esse meu lado crítico me atrapalha muito nas postagens da... Isso foi uma das coisas que o Ricardo, inclusive, lá da academia, falou pra ele um dia, quando ele falou sobre isso, ele disse assim, mas tu não postou sobre isso, ou seja, as pessoas não sabem o que tu pensa sobre isso. O Ricardo falou a mesma coisa pra mim, quando eu convidei ele aqui pro podcast. Cara, isso é muito verdade, né? A gente acaba se fazendo uma autocrítica e, poxa, acaba deixando de postar. Tu sabe que o Guerreiro Cast foi criado... porque eu me cansei, os alunos sabem disso, já falei para eles, que eu me cansei de ficar recebendo direct de outros, de clientes, né, de alunos meus, mandando mensagem de outros professores sobre execução de movimento, sobre um corte do podcast que o fulano falou sobre emagrecimento, que falou sobre a saúde mental. Eu disse, porra, chega, cara, eu falo isso para vocês na aula. Eu converso com isso a semana toda com vocês. Vocês não gravam ou vocês não memorizam isso e aí me mandam perguntando se isso está certo, se está errado, o que eu acho, qual a minha opinião. Então, o podcast veio também, claro, entrando dentro da minha rotina, né? Ali nem sempre eu consigo, mas para fazer isso aqui, para a galera ver que o Fabiano, né, com 2 pós-graduações, treina a Ana, sabe o que está fazendo, sabe o que está vivendo dentro da sala e está conversando aqui comigo de experiência, de vivência, de técnica de treinamento, de como é uma rotina de treinar, né, a sua esposa, treinar outros homens e mulheres para buscar um resultado, mas que muitas vezes não tem o tempo de fazer gravação, de postar o conteúdo, porque o Zezinho, o Joãozinho tá fazendo lá, e eu concordo contigo, Fabiano, eu também sou muito crítico. Às vezes eu acho que a internet tem tanta porcaria, tanta bobagem, que assim, já falaram disso, já escreveram sobre isso, vou fazer o mesmo vídeo, o que eu posso fazer para ser diferente? Mas às vezes assim, a gente fica calado, né? Se cala e se reprime e não deixa de fazer, nem que seja assim, simples. Mas é o que eu tenho colocado muito na minha vida, assim. E aí, a Luane tá aqui tá ali cuidando, né? Mas ela é muito especialista nisso e ela diz assim, não faz de qualquer jeito. É teu profissional, é a tua marca, é o teu nome, eu te ajudo. Aí ela edita, ela coloca uma luz, coloca uma edição. E, cara, os vídeos que ela tem feito pra mim, isso até digo pra vocês, assim, cara, viralizam muito mais do que eu só colocar ali. Então, é uma vivência que eu estou aprendendo hoje cada vez mais. Legal. Né? Então, eu acho que assim, quando dá, nem que seja 1 por semana, a gente faz. Eu vi a tua rede social ali, vi, né, os teus treinamentos ali, aquela eu vou chamar de círculo ali que tu fez ali sobre os mandamentos ali. Cara, aquilo ali tu tem conteúdo para falar. Imagina, de cada um dos itens ali. Ano todo. Tu fala muita coisa bacana naquilo ali, né? Mas agora eu já comprei um microfone. E eu não vou comprar um microfone em vão. Alguém vai usar o microfone. Tu vai ter os de lapela ali. Tem que fazer, cara, né? Tem que fazer. Tem que fazer. Até te convido a gente fazer um treino junto. Vamos. Né? Que eu acho bem bacana trocar essa experiência, assim, né? Ver a vivência. Tu, né, tem a experiência de treinar atleta, sabe? Que pode fazer. Eu acho que fica bem bacana de fazer. Muito bom. Bom, a gente falou um pouquinho, né, da rede social ali, julgamentos e cobranças.
100%, sempre tem, né? Sim. Vocês lidam bem com isso, ligam o F ali, né? Sim. Conseguem... Saúde mental é boa. Saúde né? mental é boa. Até porque não fica 100% focado ali na rede social hoje, né? Às vezes dá uma raivinha, assim, dos comentários, mas a gente tem que ter uma cabeça boa pra não entrar na onda, sabe? Tem que saber lidar, né, com isso. Comentário né? maldoso vai ter sempre. Né? Sim, esses haters aí, às vezes, é porque a gente tá fazendo um bom trabalho, Cara, né? é uma coisa Exatamente. absurda, né? Porque a pessoa perde o tempo dela pra vir na tua rede social e expor uma opinião, ou seja, um julgamento absurdo, assim, né? Eu não sei, eu não entendo como a gente é leva a pessoa a fazer atacado isso. e tem que criar, né, a resposta ali por ser atacado por impressionante uma isso. coisa que a gente tá colocando ali. A família, né, que a gente conversou ali, essa questão do começo ali da preparação, hoje eles apoiam a preparação, acham legal, já foram em algum campeonato? Sim. Já, a minha mãe sempre vai, né? O meu pai também foi no primeiro, mas não foi no segundo em São Paulo. Porque o meu pai não viaja de avião. Né? Então, Sim. eu tenho esse problema, mas ele me acompanhou ali pelo... Ele é bem animado, porque o meu pai foi quem sempre me incentivou a começar na musculação, na verdade. Eu sempre fazia funcional e tal, ele sempre dizia, não, tu tens que fazer musculação, tens que fazer musculação. Eu sempre falava, que coisa chata. E aí eu comecei por causa dele, então ele é mais animado com isso, assim, sabe? A minha mãe me apoia muito, meu Deus, acho que assim, ó, realmente a minha mãe é um pilar muito forte na minha preparação, porque ela faz as minhas comidas, ela me ajuda muito nesse quesito. Então, é um apoio importante, né? Muito importante, porque com a rotina corrida, às vezes tu não vai ter tempo de fazer as refeições, né? Infelizmente não dá. Acaba facilitando esse processo. Facilita muito. E tu, Fabiano, tem vontade que ela vá para o Rio Grande do Sul competir, para te estar lá perto da família ou não? A família tá aqui? Como é que é essa relação, assim? Não, eu tenho vontade que ela vá para Vegas, cara. Melhor ainda. Pô, por que não, né? Estamos trabalhando para isso, né? A nossa ideia no início do ano era essa, né? Porque como ela pegou o Procard no final do ano passado, ela já tinha a habilitação para ir para o Mundial. Mas aí por questões financeiras, falta de patrocínio, a gente isso resolveu fazer o Sul-Americano. A gente luta muito ainda, né? E sair do próprio bolso sabe o quanto é difícil, né? A gente resolveu fazer o Sul-Americano esse ano. Vamos ver como é que ela vai se comportar no Sul-Americano e talvez aí o ano que vem, a depender de como for a posição, a gente vai Latino-americano. Latino-América, que mês que vai ser? Em outubro. 12 de outubro, São Paulo. Quando é que começa a tua preparação? Acredito que agora é em julho já. Já vai começar já a virar a chave aí, então. Legal. Passa um pouquinho do inverno aí, né? Pega um pouquinho ali, mas. Mas a gente não liga, né, pra isso, né? Não. Eu já passei Natal, aniversário, Ano Novo em preparação. Eu acho que essa parte me pega mais do que o inverno. Do que o inverno. Legal. E a família hoje vê vocês como um exemplo, ser um casal, né, tá treinando, competindo, falam para outras pessoas, têm esse orgulho de vocês. Vocês sentem bastante isso. A mãe da Ana é a fã número 1 dela. É a fã número 1. Legal. E no trabalho, Ana, como é que é lá? A galera sabe da tua vida de atleta ali? Sabe, eles gostam também. Legal. Sente motivador, assim. Mas eu nunca passei por uma preparação com eles ainda, né? Vai acontecer agora. Não vou gostar mais tanto. Vai te dar umas férias lá. Boa. Na academia já é conhecido, né, Fabiano? Vocês estão hoje na Ironberg, né? Sim. Então já tem o conhecimento de vocês ali junto, então é mais tranquilo. É um ambiente que, né, a gente sabe que como atleta, eu já treinei em outras academias para preparação, mas eu sei que ali é diferenciado. Né? É ali. Consegue. Até assim, já pensei, porque querendo ou não, a academia fica bem contramão pra mim, né? A gente mora no continente, vem e volta só pra academia, vai o que? 20 quilômetros? E de volta. Chega a dar 20, mas é isso aí. Quase por isso. E fila, às vezes, e tudo. Mas eu não consigo. Não consegue trocar. Não consigo trocar. Já tentei treinar em outras academias. Não é a mesma coisa. Eu acho que até isso prejudicaria o rendimento do meu treino, entendeu? É um mental, né, que... Sim. Eu já consigo fazer uns cardios em outras academias, mas a musculação hoje eu vejo... O inferior ele fica muito defasado se não fizer lá. Eu posso um banho de novo. Claro, vá lá. Dá pausa. Acho que a galera que está acompanhando então o Guerreiro Cast, a gente está aqui com o Fabiano, com a Ana. É um prazer ter vocês aqui, né? Volto a dizer aí para a galera que está acompanhando aí o nosso episódio número 14, Fabiano.
Então, o Guerreiro Cast vem se consolidando, né, cada vez mais em ter pessoas, né, que vêm trazer a experiência, trazer a vivência, né, para inspirar e motivar outras pessoas. E pensando nisso, que conselho vocês dariam para homens e mulheres que desejam começar a treinar, desejam começar uma rotina fitness juntos ou que em horários separados, mas que experiências vocês levam para pessoas que querem começar a fazer a musculação? Cara, a primeira coisa é a parceria, né? Então, acho que se não tiver a parceria, a compreensão do casal, não tem como ter esse treinamento junto, né? Mas a princípio isso, e saber por onde começar, ter um bom acompanhamento, né? Tanto da parte nutricional quanto do treinamento de musculação. Mas é isso. Eu diria que ter constância também. Tem semanas que vai ser mais difícil, vai ter mais compromissos, mas é importante O a gente... apoio de um com o outro, né? Isso, é importante a gente ir, ainda que eu não vou conseguir terminar o treino hoje, tudo bem, mas eu vou treinar, entendeu? Até pelo hábito, né? A gente criar um demora hábito. um tempo para construir um hábito na nossa vida e entender que aquilo ali não pode ser, quando eu posso ou quando eu tenho um tempo disponível. Não, vou ter que arranjar um tempo disponível para aquilo ali. Por quê? Porque aquilo ali tem que ser uma prioridade a longo prazo, para a saúde. Isso é uma coisa. Muitas vezes um não vai estar querendo ir, o outro vai querer, e um puxa, o outro vai arrastado, e assim vai indo. Tanto que a gente fala, né, Fabiano, eu levo isso para primeiro a saúde mental hoje do que a estética, e a estética ela vem junto nessa pegada assim, que vai se transformando ao longo do tempo, né, como cria um hábito, né, mas hoje cada vez mais para a saúde mental, tá dentro da academia é Também, importante, né? Para não perder o réu primário, né? Isso, E garante às vezes ele. as pessoas elas se desmotivam porque elas não veem o resultado X ou Y, isso piorou com as redes sociais, né? Porque Sim. Comparações, né? as comparações, eu quero chegar nesse físico, mas às vezes você não tem nem como chegar, Sim. talvez nunca chegue, né? Então, assim, tem entender essa realidade também. Exato. Muito bem. E, Ana, qual a maior lição que tu aprendeu até hoje como atleta, sendo atleta, assim, pra tua vida? Ai. Várias. Várias, mas eu diria que uma das principais é, tipo, a resiliência, assim, de eu saber que as situações, elas às vezes podem parecer muito ruins naquele momento, né? Tipo, tem momentos que é muito ruim na preparação, que dá uma ansiedade, que causa um desespero, dá vontade de, né? Tipo, comer coisas fora e tal, mas tu pensar que aquilo ali é um momento, vai passar, entende? Às vezes tu vai acordar num dia assim, no outro dia tu vai acordar melhor, ou até tu tá assim num momento, depois ele passa, né? Então, E isso não é sobre treinamento, Não sobre é a vida. sobre treino. Sobre a vida, né? Exatamente. Às vezes tu tá fazendo ali, tu tá num déficit calórico já grande, teu corpo não tá respondendo como tu imaginavas que ele deveria estar respondendo, porque como é pesado, é difícil, né? Tu já queria ver um resultado, né, tão rápido quanto a dificuldade que tu tá passando, mas nem sempre isso vai acontecer. Então, é tu ter confiança no processo, é tu acreditar que aquilo ali vai dar certo, porque a nossa cabeça, ela manda em 80% do processo. Se tu não acreditar que tu vai conseguir, olha, tu Não pode tem ter... o melhor profissional do lado que vai Não, adiantar, não né? é o Nem a problema. melhor academia. Não adianta, exatamente. E às vezes até pelo contrário, tu pode até não estar com profissionais, né, qualificados, mas tu acredita no teu potencial, acredita tá em com meio ti, caminho andado. já tem Com certeza que certeza. algum resultado bom vai sair disso, né? Mas show de bola, gente. Se inscreve, curte, compartilha. Tá aqui, ó, a Semideus Pharma com o cupom Team Guerreiro, né? A galera tem um desconto. Eu não falei antes, mas vou falar também a Natuderm Pharma, lá de Porto Alegre, também é uma parceira também. A gente tá com o cupom de desconto o Guerreiro Pro. Tem 20% de desconto, mas nessa semana que a gente está do dia 27 ao dia 30 do mês 6, tá em 40% de descontos manipulados lá. Então a galera que quiser vai ter o cupom de desconto aqui também e pode estar conseguindo os seus manipulados ali, né? A iombina para a galera que gosta de usar, uma cafeína, uma melatonina também. Então tem vários suplementos ali que a galera pode estar seguindo. E para deixar uma mensagem bacana, Fabiano, respira fundo, pensa aí. Uma mensagem motivacional
para quem assistiu a gente até agora, que possa levar Motivacional. inspiradora, uma mensagem de vida, uma coisa assim que toque no coraçãozinho dessa galera aí que está nos assistindo. E a Ana também já vai preparar a dela, né? Eu diria assim, para acreditar nos teus sonhos. Eu acho que se tu, eu queria que o papo da pergunta anterior, né? Se tu acreditar, tu tem metade do caminho andado. Então, se Deus botou essa sementinha na tua cabeça, é porque tu tem condições de atingir, tu tem condições de chegar lá. Então, acreditar nos teus objetivos, acreditar nos teus sonhos é primordial para conquistar qualquer coisa que tu almeja. Tu foi um sonhador, né, Fabiano? Sempre fui. Sonhou em vir para Floripa Sempre fui. e realizou esse sonho, então é a prova viva, né? Deus sabe que eu sonho alto e graças a Deus estou conquistando tudo que eu estou sonhando. Muito bom. E trabalhando para isso, né? Com certeza. Muito bem. Ana, o que tu diria então para as meninas, para as mulheres que se inspiram em ti, e para o público que está te conhecendo aí também, tá vendo, o que tu falaria para essa galera aí? Vou puxar o gancho aqui também do Fabiano, porque eu acho que nessa questão dos sonhos, nunca deixar ninguém colocar limites na sua vida, entende? A única pessoa que pode colocar um limite do que você deve fazer ou não é você. Entende? Então, assim, não deixa o outro dizer que tu não vai conseguir. Tipo, se tu acredita que tu vai conseguir, tu vai conseguir. E nem que seja da família, né? Principalmente. Nem que seja da Às vezes a família é o que barra, né? Não importa quem seja, né? Você tem que acreditar em você e saber o seu limite. E isso também, claro, tem que saber o seu limite para dizer não também para as coisas. Uhum. Porque não é tudo que você vai aceitar e não é tudo que as pessoas vão dizer que é bom para você que você vai... Sim. Às vezes é mais não do que sim, né? Exatamente. Aliás, é muito mais não do que sim. É muito mais difícil você dizer não e priorizar aquilo que você realmente quer, porque você vai deixar pessoas insatisfeitas, você vai deixar as pessoas se questionando do que você dizer sim para tudo. Só que daí você vai se sobrecarregar e não vai conseguir fazer o que você realmente quer fazer. Perfeito, muito bom. Isso aí, gente. Finalizamos então o Guerreiro Cast, episódio número 14. Esse episódio foi massa. Eu, por mim, eu acho que ficaria aqui mais umas 2 horas conversando, porque Tem bastante assunto. Eu tô aprendendo a ouvir mais do que falar. É uma experiência bacana também, né? Fazer perguntas e ouvir a história das pessoas. Então o Guerreiro Cast está aí para isso. Muito obrigado por quem está assistindo, quem já viu os outros episódios. O episódio esse vai ao ar agora na próxima semana. Então compartilhe essa história linda desse casal que vai voltar, tá? Já estão convidados aqui para voltar depois do campeonato e vem de novo aí contar mais a história, como foi essa preparação. Uhum. É isso aí. Alguma coisinha a mais aí, extra? Não? Era isso? Então tá. Valeu, gente. Fechou?